Depois de uma semana extremamente tensa, onde o Ministério da Educação, blogs, canais, comunidades autistas degladiavam sobre quem estava correto ou quem deveria se retratar, a gente resolveu colocar o dedo na ferida, mas não criando mais treta, mas apresentando uma alternativa ou alternativas para que você possa começar a conversar e fomentar dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo, dentro daqueles que te cercam, sobre como andar a educação autista. Isso é importante a gente discutir, sem colocar o dedo no olho, tudo bem? Então, vamos lá. Esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. Eu fiquei muito, inclusive, ativo durante a semana ao ver tantas falas distorcidas do Ministério da Educação, e a gente não vai perder nosso tempo aqui hoje falando dele, do ministro e das falas dele. A gente vai tentar apresentar para vocês pelo menos uma alternativa para que a gente possa, como pai, construir essa ideia, não como a solução, como a tábua de salvação, mas como uma alternativa, que são os programas educacionais individualizados, os PEIs, ou Programas Educacionais Individualizados. PEI, essa é uma sigla que se utiliza, mas em outros municípios, outros estados, utilizam outra estrutura, mas é preciso ser conversado sobre isso. O planejamento individualizado não quer dizer que a criança, o jovem ou o adulto vai ficar sozinho, tá? Essa é a primeira das situações que precisam ser ditas. Não é isolando, é excluindo, é uma forma de inclusão dentro da escola, só que a escola pensa naquele aluno de forma individualizada. Porque larga-se a primícia de falar sobre o conteúdo, do foco no conteúdo, que é quem está na escola particular sabe que é conteúdo sobre conteúdo, mas sim no que deve ser desenvolvido, o que deve ser esperado para aquela faixa etária, para aquela faixa de idade em que seu filho, sua filha está. Então, no programa individualizado, a gente inclusive tem avaliações diferenciadas. E aí a gente começa a falar de situações da vida real. É uma coisa que não é muito comum a gente ver acontecer. Nós estamos no Brasil, tá, gente? Muita gente fala de educação, parece porque mora na Europa, mora nos Estados Unidos, tem uma outra visão sobre o assunto. Aqui a gente sabe que não é bem assim. E nós sofremos muito pela desde a falta de capacitação dos profissionais que estão na escola, a infraestrutura também da escola que não ajuda, e agora o próprio Ministério da Educação não ajuda. No programa individualizado, professor, coordenação pedagógica e aqueles envolvidos olham para aquele aluno sobre as suas necessidades ou dificuldades, ou aquilo que deve ser superado, como queiram, e constrói um planejamento. Então, quer dizer, o aluno não deixa de ficar com os colegas e nem tampouco vai atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Ele simplesmente tem metas diferentes. Aí a gente tem um dilema. Eu posso falar para vocês, né, de situações em que tive que ir em defesa legal dos direitos do meu filho, porque é difícil, você chega numa escola e a escola pede laudo. Só de cara, existe uma legislação que diz que você, para ser matriculado na escola, você não precisa de laudo. Tá? Então a escola cobrando laudo já mostra que a escola está por fora, então seria repensar que escola é essa que você está querendo colocar teu filho, tua filha. Então não precisa de laudo. O PEI é uma característica em que o coordenador pedagógico observa a necessidade de educação especial ou diferenciada para um determinado aluno. Então senta com os professores e os professores entendem que aquilo é o básico para que ele aprenda dentro da necessidade do aluno. Então aí
professor pode abdicar de querer saber datas, de saber absolutamente que crie contextualizações, que o aluno responda sobre subjetividades, porque o foco, a meta a ser alcançada por aquele aluno, aquela aluna, naquela série ou naquele ano é diferente. Então, quando você tem foco no conteúdo, você está levando seus alunos a pensar num vestibular, no Enem, num concurso, ou alguma coisa que sua escola está pensando, que vai publicar aquelas fotos de final de ano dizendo que ele passou no terceirão para a faculdade. Mas quando você pensa no desenvolvimento da pessoa, você enxerga que existem outras habilidades a serem treinadas. Esse dia eu li um artigo bem bacana, vou deixar ele até marcado aqui, sobre o que é o PEI. É importante, isso está dentro de um livro chamado Autismo. Eu não ganho merchan para poder fazer propaganda, mas eu gosto bastante de muitos artigos que estão nesse livro. Alguns eu não curto muito, mas outros são muito bacanas, na minha opinião, né? É claro, você pode de repente gostar de todos ou não gostar de nenhum. E você pensa nessa situação. Senta pai, comunidade escolar, senta pai, professores, coordenação, diretoria e fala o seguinte: esse aluno precisa disso. Ponto. Nós vamos enfrentar um outro problema, que é o preconceito. Alguns pais enxergam esse tipo de método do planejamento, do programa educacional individualizado, como preconceituoso ao outro aluno que não precisa. Então, por isso, muitas vezes a coordenação pedagógica, a diretoria vem até você pedindo que o seu filho tenha laudo. Não é porque a escola queira o laudo do seu filho, precise do laudo do seu filho. Talvez precise para começar o PEI, que é saber que habilidades que o médico ou o psicólogo acha que precisam ser desenvolvidas. É um norte, mas para se defender de outros pais. Sim, gente, vocês não têm ideia. Você ter um filho que faz avaliação em separado, para alguns pais eles entendem porque aquela criança precisa desse tempo diferenciado. Inclusive, tá, gente, fica a dica. Para poder fazer prova no Detran, autistas têm 1 hora a mais de prova, tá? Em concursos públicos, alguns concursos inclusive dão 1 hora a mais para a pessoa autista responder. É o direito de equidade, tá? Então, quando você pega uma criança na escola, um jovem, um adulto, que precisa de um pouco de tempo a mais, você está dando o direito. Aí vamos bater com o pai de outro aluno que não quer, acha que seu filho está sendo injustiçado, um professor, geralmente universitário, que não aceita que um aluno que chegou à faculdade, não pode ser autista. Então você precisa entender que o fato de você ter um nível superior não quer dizer que você é um cara inteligente, tá? Então nós temos muitas situações de preconceitos que estão presos à raiz das pessoas. É por isso que é preciso que você, pai, mãe, a quem eu falo hoje, lute pelo seu direito de levar seu filho ao melhor potencial que ele conseguir. Se for necessário, converse, brigue, vá na Secretaria Municipal de Educação do Estado, apronte, crie. Por caso de mães e pais que cansaram desse tipo de tratamento vexatório, que as leis que protegem o autista surgiram. Berenice Piana foi uma delas. A briga para que o filho dela tivesse acesso aos direitos dele levaram a diversas leis. Então, quer dizer, quando eu, autista, começo a brigar com o normotípico, não posso esquecer que talvez o normotípico garantiu boa parte das leis que garantem para você, autista. Então não vale a pena ficar criando treta com o normotípico simplesmente porque ele uma hora disse uma outra coisa que fugiu da casinha. Não estamos falando que a gente aprova o capacitismo. Capacitismo é uma coisa ruim, que é você desdenhar da potencialidade da pessoa autista ou de qualquer deficiente. Então a gente volta. Exigir o direito. PEI é uma das formas que a gente chega à conclusão que pode ser. Meu filho tem um programa de educação individualizado e ele é integrado à sala de aula. Ele tem metas propostas diferentes, avaliações diferentes, e não por isso ele está atrapalhando absolutamente ninguém. Ele é 1º ano do 2º grau. Então, quando vocês já viram alguns vídeos que eu fiz aqui para ajudá-lo em matérias que ele tem mais dificuldade, e vocês assistam, vale a pena assistir.
mas não por isso ele precisou ser colocado numa sala especial. Ah, Alexandre, mas existe aqueles que são nível 2 e nível 3. Pois é, minha filha é nível 2. Ela tem aula separado, num programa de educação individualizado separado 2 vezes por semana, e os outros dias ela tem integrativo com a turma dela. Ela não é afastada da turma dela. A turma dela gosta muito dela. Inclusive, gostam muito de tentar conversar com ela em Libras, tentando interagir, porque a criança que está na escola não tem preconceito com a criança deficiente. Quem tem preconceito é o pai, muitas vezes, que está lá fora, é o professor que está na escola, e agora o Ministério da Educação está se comportando como um âmbito de muito preconceito e capacitismo sobre a situação. Essa é uma possibilidade. Converse com os professores. Professor, o que é PEI? O que é programa individualizado? Então não confunda, não faça também o professor que talvez não tenha capacitação no assunto, achar que você quer que ele dê aula somente para seu filho. PEI não é aula exclusiva para o filho. Tá? PEI, ele pega o conteúdo que vai ser dado para aquela turma e para aquele aluno ele vai explorar mais isso. Ah, mas é mais um fardo para nós professores. Ai, gente, aí a gente não pode fazer nada. Eu acho que você precisa, professor, rever se você é professor mesmo. A gente sabe que é difícil tomar conta de uma sala de 30, 40 alunos, onde os alunos hoje disputam a sua atenção com o celular ou estão no momento que estão assistindo aula remota, estão jogando Free Fire ou qualquer outro jogo, se os pais não falam nada. Então você também não é o culpado por tudo, mas você também não pode ser aquele cara que bota pedra nos sonhos, tá bom? Vamos conversar mais essa semana sobre outras alternativas. Então grava essa. Programa ou produto, ou como você creia, de ensino individualizado, não excludente, mas inclusente. Tudo bem? Inclusente não, inclusivo. Isso é importante deixar isso claro, tá? E aí, qualquer coisa, escreve aqui embaixo. Não esquece de seguir a gente e comentar. Obrigado e até a próxima.